A campanha salarial dos servidores e o reajuste sabor aumento real. Esse é mais um Sindicalize-se e nessa semana vamos tratar do atropelo do governo na campanha salarial e entender como é que funciona a lojinha de direitos dos servidores do prefeito Rogério Santos no Legislativo. O que vimos nas últimas sessões da Câmara de Vereadores de Santos foi um verdadeiro escárnio e é mais uma confirmação do que 10 entre 10 servidores já sabem. O Legislativo é uma franquia do grande balcão de negócios que a cidade de Santos virou. Na cidade das barganhas, você já sabe, né? Todas as benesses são dadas de bandeja aos empresários, enquanto as migalhas ficam para quem vive de salário e trabalha todos os dias para o município funcionar. A lojinha instalada no Castelinho é parte fundamental dessa lógica. E quem manda nela é o prefeito Rogério Santos. O que eles, o prefeito, os vereadores da base do governo colocam à venda? Os direitos dos trabalhadores. O nome disso é fisiologismo político. Mas o que significa isso na prática? O fisiologismo político é um fenômeno onde as relações entre os poderes não são pautadas por programas de governo em prol da qualidade das políticas públicas, mas sim por uma lógica de troca de favores imediata. Quando adicionamos o setor econômico, grandes empresas e prestadores de serviço a essa equação, formamos o que os cientistas políticos chamam de triângulo do clientelismo. Veja como essa engrenagem funciona. Temos o poder executivo, que são os prefeitos e governadores, e o presidente. É esse o ator que detém a chave do cofre. Mas para governar, eles precisam que sejam aprovadas leis. E é aí que, do outro lado do balcão, surge o poder legislativo. É aí também que entram as moedas de troca. Funciona assim: o governante oferece cargos em secretarias ou autarquias e promete agilidade na execução de emendas parlamentares. E lembrando que no ano passado os vereadores aumentaram a grana para essas emendas. O percentual mínimo do orçamento destinado era de 1,2% e passou a ser de 1,8%. Com isso, esse ano os vereadores terão pelo menos 113 milhões para destinar em emendas e fazer proselitismo com suas bases. Assim, distribuindo cargos e dinheiro para emendas parlamentares, o prefeito consegue aliados e número suficiente de vereadores que dizem amém a tudo que ele quiser. Esses parlamentares atravessadores não buscam legislar ou fiscalizar, não pensam nos interesses da população que representam, mas no benefício direto para si, usando a sua base eleitoral, com o intuito de continuarem se reelegendo. É aqui que vale um parênteses. Você sabia que tem vereador em Santos com mais de 7 mandatos? A maioria faz barganha com o governo de plantão ou até mesmo diretamente com os empresários. Assim, o apoio de um projeto de interesse do prefeito é condicionado à indicação de quem irá gerir determinada secretaria. Geralmente, uma que tenha orçamento para obras e serviços, por exemplo. Que papinho furado pra cima da gente, camarada! Sou teu camarada. Sou teu camarada. E dando continuidade a esse ciclo maldito, ao controlar um cargo no executivo, o parlamentar consegue direcionar contratos para empresas específicas. Empresas que, por sua vez, dão aquela ajudinha financeira para campanhas políticas. São justamente elas que formam o terceiro agente do triângulo do clientelismo político. Aqui entram os donos de empresas de limpeza, transporte, organizações sociais e as grandes construtoras. Elas são o combustível financeiro do sistema e também o curral para cabides de emprego, de apadrinhados e cabos eleitorais. É claro que a valorização de servidores e o investimento em serviço público não interessa para eles. O que interessa é o financiamento direto ou indireto. Afinal, são os empresários, não os trabalhadores, que financiam campanhas eleitorais. Uma vez eleitos, esses políticos retribuem o
investimento através da ampliação das terceirizações, licitações direcionadas ou aditivos contratuais que encarecem a prestação de serviço. Por isso, eles economizam ao máximo o dinheiro que deveria ser investido na valorização do servidor e na melhoria dos serviços. E por quê? Porque fica mais barato. E não aquele que a gente leva para a aposentadoria. Por quê? Porque é mais barato, porque é lógico que é, porque assim, é lógico. É uma resposta mesmo. Deixa eu te dar. É exatamente, porque sabe por que eu respondo isso, mano? Sabe por que eu respondo? Porque eu sou honesto, não quero ser. E por que nos damos ao trabalho de detalhar esse toma lá da cá recorrente em Santos e outros municípios e estados? Por quê? Porque eles impactam diretamente na nossa vida, no nosso endividamento, nas nossas horas de sono a menos, no nosso adoecimento mental e físico. Arrochar o servidor, não abrir concursos e não investir nas condições de trabalho é garantir que sobre dinheiro para bancar campanhas e engordar as margens de lucro de empresários financiadores dessas campanhas. Nós temos um momento fantástico do ponto de vista econômico na cidade de Santos e na Baixada Santista. Só para ilustrar, vocês são empreendedores, vocês são empresários, vocês gostam de números. O orçamento do município de Santos, previsto para 2026, ele aumenta em 13,9%. Temos aumento de potenciais de investimentos na cidade. Quando os vereadores, apesar dos protestos da categoria pedindo o avanço das negociações da campanha salarial, executam a ordem do prefeito e enterram a possibilidade de diálogo, é disso que se trata. Trata-se de preservar os interesses políticos deles, de garantir a manutenção do mandato deles. E não é à toa que foram chamados de vendidos e de inimigos da população e dos trabalhadores. A sessão foi interrompida por alguns minutos. Quando voltou, os vereadores aprovaram o projeto do prefeito por 14 votos a favor, 5 contra e uma abstenção. Vereador Ademir Pestana. Sim. Adilson Júnior. Sim. Guilherme Piemonte. Sim. Augusto Duarte. Sim. Bruno Lande. Sim. Carlos Teixeira Filho. Sim. Bruno Duarte. Fechado com Bolsonaro. Sim. Fabrício Cardoso. Com responsabilidade. Sim. José Teixeira Filho. Sim. Vereador Lincoln Reis. Sim. Marcos Libório. Sim. Paulo Miyashiro. Sim. Rui de Rosa. Sim, pelo futuro dos trabalhadores da Prefeitura de Santana. Sim. Zequinha Teixeira. Sim. Lincoln Reis. Sim. Libório. Sim. Paulo Miyashiro. Sim. Vereador Roberto de Jesus. Sim. Vereador Rui de Rosa. Sim. Vereador Sérgio Santana. Sim. Vereador Lincoln Reis? Sim. Vereador Paulo Miyashiro? Sim. Vereador Roberto Teixeira? Sim. Vereador Rui de Rosses? Sim. Vereador Sérgio Santana? Sim. Chita? Sim. 13 votos sim, 6 votos não, presidente. Aprovado parecer contrário e rejeitado a emenda de número 1. Item 4 da pauta, em segunda discussão, projeto de lei complementar 18 de 2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos e da outras providências. Peço a base que vote favorável, parecer contrário a essa emenda. Em votação. Aprovado. Agora vamos falar um pouco do dinheiro que deveria estar sendo direcionado para os servidores. Quando o governo diz que chegou ao índice máximo do que poderia de reajuste para manter o equilíbrio das contas públicas, eles estavam mentindo. Nós fizemos as contas, com base nos dados da própria prefeitura. Primeiro, é importante dizer que desde 2013, primeiro ano da dupla Paulo Alexandre Barbosa e Rogério Santos, porque o Rogério Santos estava lá desde aquela época, até o ano passado, o orçamento da prefeitura cresceu aproximadamente 188%. Em termos práticos, o orçamento quase triplicou em 12 anos, saltando de 1,9 bilhões para 5,5 bilhões. Você já imaginou se o seu salário tivesse acompanhado o crescimento da arrecadação do município? Vamos pensar agora nos dados mais recentes disponíveis. Em fevereiro de 2025, foi dado um reajuste de 7% para a categoria. E mesmo assim, sobraram 244 milhões de superávit. Se toda essa sobra fosse convertida em valorização salarial, além dos 7%, o total poderia ter ficado em torno de 20% de reajuste. Para entender melhor,
o que isso significa, vamos pensar no impacto disso para um servidor da letra D, como por exemplo, um cozinheiro. Caso tivesse esse reajuste de 20% e não apenas 7%, o salário base desse profissional passaria de R$ 2.070,86 para R$ 2.485. Caso tivesse triplicado como o crescimento da arrecadação dos últimos 12 anos, o servidor estaria ganhando R$ 3.124,17. E se eu te disser que esse percentual de 20% de aumento nos nossos salários elevaria a despesa total com pessoal para cerca de 48% da receita corrente líquida, permanecendo abaixo do limite prudencial de 51 e o máximo de 54. Agora, vamos ser mais conservadores e projetar o impacto de um reajuste de 11,83, que era o que a nossa pauta da campanha salarial do ano passado reivindicava. Sabe quanto a despesa total com o pessoal chegaria ao final desse ano? Apenas 45% da receita corrente líquida. Hoje, por causa da opção política do prefeito em investir nas terceirizações e não nos servidores, esse comprometimento é de apenas 40%. Conclusão: um reajuste de 11,83 em 2024, que era o que a gente merecia, mantendo a mesma RCL ajustada, não acionaria nem o limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse ano, a projeção do orçamento indica mais um recorde de arrecadação, chegando a 6,3 bilhões. Certamente, essa margem entre o que o governo oferece e o que poderia garantir para quem faz a máquina funcionar vai ficar ainda mais larga. Trata-se de um projeto neoliberal em curso, que ano a ano é posto em prática com a parceria dos vereadores da base do governo. O ano de 2017, quando eles desavergonhadamente ofereceram 0 de reajuste, é simbólico. Naquele ano, o superávit, ou seja, a sobra entre a receita e a despesa, foi de 203 milhões. E o que então o secretário de gestão Cacá Teixeira disse para os trabalhadores na época? Não estou aqui para vender sonhos ou ilusões. Hoje, Cacá está no 4º mandato como vereador e é líder do governo na Câmara. Não, vocês podem continuar a conversa. Agora, a questão do encaminhamento... É deboche. É tão debochando para vocês. Mas, senhora, já não foi... Ô, Márcia, você está no sindicato há muitos anos, você vê a atuação, você viu a minha atuação como secretário de gestão. Ah, claro que você não chegamos ao consenso que vocês queriam, porque não tinham necessidade. Portanto, servidores e servidoras, a conta é simples. O que falta não é dinheiro no cofre, é vergonha na cara de quem administra a cidade e dos que legislam aqui. Para acabar com essa lógica neoliberal que estrangula o serviço público em Santos, não basta apenas indignação nas redes sociais. É preciso pressão, união, mobilização e muita luta. Eles só agem assim porque acham que o balcão de negócios é inabalável. Mas tem uma coisa que o político profissional teme mais do que tudo: o povo na rua. Com a pressão popular, eles tremem com o risco de perder votos, o combustível que precisam para manter o sistema funcionando. Sem o voto e sem a nossa omissão, o triângulo do clientelismo desmorona. E os ganhos dos 3 agentes desse ciclo vicioso, prefeito, vereadores e empresários, minguam. Agora, o papo é reto. Teremos mais lutas para tocar no próximo período, como a reclassificação. Se seguirmos apáticos, teremos mais uma vez que aceitar as migalhas, enquanto eles dividem o banquete. Filie-se ao sindicato, participe das assembleias, manifestações e vamos mostrar que o servidor público não é moeda de troca, que os nossos direitos não estão à venda. Esse foi mais um Sindicalizes, um convite à informação, à organização e à construção da luta coletiva.